Olá irmãos, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É uma alegria ter vocês por aqui. Hoje vamos falar sobre a oração mais eficaz. E eu estarei aqui te apresentando 3 motivos que fazem com que essa oração seja tão importante, tá bom? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo. E se você está chegando agora aqui no nosso canal, é novo, está conhecendo agora, eu quero convidar você a ser um inscrito, tá bom? Se inscreva. Nós trazemos vários vídeos importantes no decorrer da semana que tem abençoado milhares de pessoas. E eu acredito muito, irmãos, que será uma bênção para você também, no nome de Jesus. Muito bem, qual é a oração mais eficaz? Quando nós pensamos na oração forte, quando nós pensamos na oração eficaz, o que normalmente vem na nossa mente? É aquela oração quando você usa um vocabuláriozão bem polido, quando você usa um texto bonito ali na oração. Então a oração forte, a oração impactante, para muita gente, infelizmente, é orar desse jeito. Então quando falamos em oração forte, quando falamos na oração eficaz, o que vem na cabeça de muitos irmãos é isso. Se eu quiser fazer uma oração importante, uma oração eficaz, eu tenho que orar desse jeito. Irmãos, mas não foi isso que Jesus ensinou. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a oração que Deus quer ouvir não é essa oração. Aí você deve estar se perguntando, qual é então a oração eficaz? Irmãos, a oração eficaz é a oração natural. E o que seria essa oração natural? A oração natural é aquela oração que a gente é a gente mesmo durante a oração. Eu quero falar de uma forma bem simples para todo mundo aqui entender no nome de Jesus. É aquela oração que você entra ali na presença de Deus para falar com Ele e você é você mesmo. Você não procura palavras difíceis para falar, você não se preocupa em engrossar a voz, né? Tem gente quando vai orar engrossa até a voz, né? Usa um vocabuláriozão que nem ele entende direito as palavras que ele está usando para se comunicar com Deus. Irmãos, não precisamos nos preocupar com isso para falarmos com Deus. E deixa eu te falar algo aqui no nome de Jesus. A sua oração mais natural, aquela oração que é você mesmo que está falando com Deus, essa é a oração mais impactante e é a oração que Deus quer ouvir, claro. Muito bem, vamos para o primeiro motivo que faz com que essa oração seja tão importante. Preste muita atenção. Nessa oração somos nós mesmos. Irmãos, tem pessoas que se você ouvir elas orando, parece que você está vendo um personagem que essa pessoa criou para conversar com Deus. A pessoa muda a voz, muda o vocabulário, parece que é outra pessoa, parece que é um personagem que ela criou para conversar com Deus. Irmãos, Deus quer ver é você orando. Deus quer conversar é com você. Então não tem problema se você gaguejar. Às vezes alguns irmãos conversando comigo e dizendo o seguinte: missionário, às vezes eu estou orando, eu quero orar meia hora, quero orar 1 hora. Mas o que acontece é que quando eu oro bastante, me faltam as palavras, eu começo a gaguejar. Meu irmão, não tem problema nenhum. Você pode gaguejar, você pode tossir. Se você errar a pronúncia de algumas palavras, pode falar de novo. Se abra. Só entenda uma coisa, quanto mais natural você for, melhor será a sua oração e mais importante será diante de Deus. E a segunda importância dessa oração, eu estou aqui com uma forte dor de garganta, mas nós vamos aqui trazer essa palavra para vocês no nome de Jesus. Nessa oração, verdadeiramente, nós nos relacionamos com Deus. É interessante, quando Jesus foi ensinar a igreja a orar, lá em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensinou da forma mais simples possível. Jesus disse, olha, vocês orem e chamem Deus de Pai. Com isso, Jesus estava querendo dizer, se comportem como filhos, Pai nosso que estais nos céus. Então Jesus estava dizendo, olha, sejam simples, conversem com Deus como se vocês estivessem conversando com seu pai, com seu melhor amigo. Porque é exatamente isso, irmãos, que Deus é. Então não seja aquele tipo de cristão que quando vai orar, quando vai conversar com Deus, parece que ele vai apresentar uma performance diante de Deus, quando Deus é um jurado que vai julgar ele. Ou seja, se a oração for bem feita, com palavras bonitas, se ele der uma engrossada na voz dele, não é? Se ele gesticular bem, ou seja, aí Deus, que é esse jurado, vai aprovar essa oração dele e ele agora vai ser ouvido e vai ser atendido. Irmãos, pelo contrário, eu recebo diariamente muitas mensagens de irmãos falando exatamente isso aqui. Missionário, como que eu tenho que me comportar diante de Deus? Meu irmão, seja simples, seja você mesmo, seja verdadeiro, se humilhe, né? Não pode faltar humildade na oração. Converse com Deus como se você estivesse falando com o seu melhor amigo, porque é isso de fato que Deus é. E a terceira grande importância, meu irmão, de se orar de forma natural, de se orar de forma espontânea,
A oração mais eficaz é aquela que é feita de forma espontânea. Você está na sala de casa, você fala com Deus. Você está ali na sua cama, antes de dormir, você fica ali uma hora deitado e conversando com Deus, conversando com o Pai, apresentando para Deus os seus projetos. Eu só durmo dessa forma. Desde que eu me converti a Cristo, eu só durmo dessa forma. Fico ali deitado depois de tirar um momento de oração, claro, mas eu fico ali deitado e com a mente focada em Deus, e eu vou pensando, vou conversando com Deus, e quando eu penso que não, eu pego no sono. Então eu durmo falando com Deus e amanheço o dia, é a primeira pessoa que eu falo é com Deus. Então seja natural, meu irmão. A sua vida espiritual será desenvolvida e será uma bênção para você. Então aqui a terceira importância, quanto mais natural for sua oração, esse natural que eu me refiro aqui no vídeo é a ausência de hipocrisia, artificialidade. Então tire tudo isso de sua oração, ou seja, quanto mais natural você for, quanto mais espontâneo você for, quanto mais você mesmo, você for ali diante de Deus, melhor será o seu relacionamento com Deus. Porque entenda que uma coisa no nome de Jesus, nenhum relacionamento fica de pé, nenhum relacionamento decola por meio de meios artificiais. Não tem como um casamento ir para frente quando os dois fazem de conta que gostam um do outro, que se amam, andam nas ruas de mão dadas, para mostrar que tem amor naquele casamento. Nenhuma amizade vai para frente por meio de hipocrisia, por meio de artificialidade. Ou seja, precisamos ser naturais, precisamos ser simples e humildes. Jesus era essa pessoa, meu irmão. Ele chegou aqui dessa forma. Talvez o povo estava aguardando um Messias completamente diferente. Um Messias todo vestido de armadura, um Messias completamente diferente, mas Jesus chegou aqui humilde e simples e nos ensinou que a simplicidade é um princípio importante para a vida espiritual com Deus. Ou seja, Deus quer ser muito nosso amigo. Lá em João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse, eu não chamo vocês de empregados, eu chamo vocês de amigos. Porque no mínimo é estranho você conversar com um amigo seu quando ele se comporta como um robô, com um texto todo decorado. Tem gente que até decora a oração para depois ir falar com Deus. Um dia uma irmã conversando comigo e dizendo, missionário, eu posso escrever minha oração no caderno para depois eu ir falar com Deus e eu não gaguejar, falar tudo direitinho. Eu disse, irmã, não se preocupe com isso. Seja natural, converse com seu pai. A gente era criança, eu e minha irmã, nossos pais nos mandavam dar um recado, comprar alguma coisa. E a gente, para não esquecer, a gente ia com um textozinho decorado. Colocava aqui na mão o que era pra gente falar, o recado que era pra gente falar. E quando a gente chegava na casa da pessoa, a gente parecia um robô. A gente estava com texto decorado para falar para a pessoa, a gente estava ali com a compra decorada para pedir para o comerciante. Ou seja, pense numa coisa estranha. E Deus não quer isso na oração. Deus não quer ouvir essa oração. Mas Deus ama ouvir a oração espontânea, natural, verdadeira. Amém? Quando eu uso a expressão oração natural, estou me referindo à oração verdadeira, que parte da alma, com palavras simples, com palavras verdadeiras. Então eu passei hoje aqui no canal, mesmo com dificuldade para falar por conta da dor de garganta, mas eu passei aqui para trazer essa mensagem ao seu coração. Amém, meu irmão? Que Deus possa continuar te abençoando. Continuamos por aqui com o quadro Ensino sobre Oração, falando de assuntos importantes sobre oração. Se esse vídeo foi bênção para você, me ajude divulgando, tá bom? Orem aí pela minha recuperação. Nós continuamos aí a semana toda postando vídeos no canal e tem sido uma bênção para muitas pessoas e eu sou muito grato a Deus por isso. Amém? A paz do Senhor, irmãos, e que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.